Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor. Temos todos os motivos para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos começar com a oração. Senhor, nós exaltamos o Teu nome por toda a bondade do Senhor em nossas vidas. Independente das circunstâncias, o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu que estaria. E nós cremos nesta palavra e te agradecemos por Tua presença na nossa vida, na vida da igreja, Senhor. E nesta terra, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A Bíblia ela tem resposta para todas as situações que nós vivemos. E vamos hoje abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Senhor, vamos ler sobre uma das cartas para a igreja da Ásia, a carta para a igreja de Filadélfia. E vamos ver se nós nos encaixamos no que o Senhor está falando na sua palavra nisso aqui. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra do Senhor muito atual, e o que nós precisamos fazer é somente perseverar na nossa fé. Independente do que possa estar acontecendo, perseverar na nossa fé. Que o Senhor está fazendo grandes coisas nas nações, na nossa nação, na nossa família, na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isto. Amém? Nós vamos ter agora um período de louvor e louve o Senhor. Amém? Preste atenção no que o Senhor está falando através do louvor. Louve junto conosco, louve junto com o grupo. Glória a Deus. Em Apocalipse 7:17, diz assim: Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a mensagem que o Senhor deixa para a tua vida, que Ele não te desamparará nesses momentos difíceis. Santo é o teu nome, adora o Senhor com seu coração aberto, sentindo a presença do Espírito Santo. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede,
apacentará e me servirá e me servirá de guia, de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua promessa. Glória a Deus. Fico a imaginar o grande dia. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar Para um lugar muito distante, para um lugar muito distante, onde nunca haverá onde nunca haverá nem fome, nem fome, nem fome, nem sede, nem sede, nem pronto, nunca haverá. nem fome, Nem fome, nem fome, nem sede, nem sede. nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Aleluia, me leva, Senhor, para essas águas, as águas tranquilas. Cante o Cordeiro que está no trono. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me Louvado seja o nome do Senhor.
Nesse momento você pode fechar seus olhos e imaginar o Rio Azul, como diz a letra dessa música, desse louvor, que as ruas são de ouro e de cristais. Você não vai pisar mais nessas ruas feitas por mãos de homens, mas sim feitas por seres celestiais, guiados por Deus, criados pela mão de Deus. Se imagine nesse lugar onde não haverá mais dor, mas sim paz e alegria, que é além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, E as portas jamais se fecharão. e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte, choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte e choro, tristeza
azul. Então, amém, irmão. Nesse tempo que a igreja, que nós estamos sem nos reunir no templo, estamos nos nossos lares, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa casa, na nossa vida. E certamente, quando nós nos reunirmos aqui, nós vamos ter muitas coisas para contar do que Deus fez durante esse tempo que nós não conseguimos nos encontrar, estávamos em isolamento. E grandes coisas o Senhor fez. E na próxima semana nós já vamos poder estar aqui junto com os irmãos. Então, você que pode vir, se programe para estar aqui. Vamos estar nos estruturando para receber os irmãos e certamente vai ser um domingo muito especial de testemunho, de louvor. Mas agora eu vou chamar o testemunho do pastor Edwin, que Deus é bom, que faz grandes coisas nas nossas vidas. E fez grandes coisas na vida dele também. E muito mais do que ele vai compartilhar conosco nessa noite. Amém, pastor Edwin? Foi um período de aprendizagem, eu fiz coisas assim que eu não esperava. Eu li o Novo Testamento em 15 dias. A pastora leu a Bíblia toda em 21 dias, mas eu li o Novo Testamento em 15 dias. E foi um momento em que eu tirei para estudar. Estudei muito os conteúdos do seminário, as disciplinas, eu procurei me esforçar ao máximo para aprender, né? Busquei orar um pouco mais, me consagrar um pouco mais, dedicar um pouco mais de tempo para minha família. A gente passou esse período e eu tenho 10 anos junto com a minha esposa, 10 anos junto com a minha esposa, e nós nunca tínhamos feito um culto em família com a família dela. E essa pandemia ela veio e deu essa oportunidade para a gente. A gente está separando os dias de quinta e domingo para fazer cultos na casa da mãe dela. E a gente já conseguiu reunir quase mais de 15 pessoas. Mais de 15 pessoas. Mas é tudo da mesma casa. Mora todo mundo na mesma casa. Aí o outro mora do lado, a irmã mora do lado. Então a gente tirou esse período para isso. Então eu acredito que foi um momento proveitoso, porque coisas que a gente não fazia normalmente, a gente está acostumado a estar vindo para a igreja, a gente acaba se tornando muito individualista, né? A gente se preocupa em vir, mas às vezes a gente acaba se esquecendo de trazer alguém, né? Minha tia Beth, ela sempre fala isso: poxa, meu filho, faz tanto tempo que eu não levo uma criança para a igreja, né? Então a gente acaba esquecendo de fazer isso. E esse período ele serviu para a gente levar a igreja lá para casa da minha sogra, para as minhas cunhadas, que nenhuma delas são evangélicas, meu sogro também não. Então foi uma oportunidade boa de aprender, de se dedicar um pouco mais à palavra, de orar e também de fazer um pouco de evangelismo, né? Então foi proveitoso. Essa música ela fala do desejo de todo cristão, que é de um dia, depois de tudo que tem acontecido nas nossas vidas, podermos um dia encontrar o nosso Mestre face a face, o autor e consumador da nossa fé. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no azul.
lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um, Só Senhor. um só Senhor. E eis o consolo, Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. cante, igreja. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, 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 Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Aleluia. Eu quero chamar o pastor Cleodomar, que ele vai trazer uma mensagem poderosa da parte do Senhor. E eu quero pedir para você, neste momento, se concentre na mensagem. Eu observo que quando nós estamos em casa acompanhando o culto, temos muitas distrações na nossa casa. E se nós não nos determos realmente em prestar atenção no culto, nós nos distraímos muito. Então, agora, se concentre no que o Senhor quer falar com você. Amém? Vamos orar, irmão. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e graça, que o Senhor use o teu servo como instrumento nesta noite. A tua palavra que é poderosa, Senhor, venha fazer grandes coisas nos nossos corações
para a glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, pastora Meire. Deus abençoe. Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui para celebrarmos ao Senhor, para cantarmos, para bendizermos o nome do Senhor, para ouvirmos um pouco da sua palavra, daquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas hoje à noite. É desejo do meu coração que você seja abençoado pela palavra do Senhor, como eu fui enquanto estava meditando nessa palavra que vamos estar trazendo para os irmãos hoje à noite. Mas primeiramente vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça que Deus fale ao seu coração, peça para Deus ministrar ao seu coração. Às vezes Deus nos fala através de uma palavra que foi mencionada pelo pregador e que era a palavra que eu estava esperando ou precisando ouvir. Então, o desejo do meu coração é que você seja edificado, fortalecido na sua fé em Cristo Jesus. Se Deus quiser, dentro em breve nós estaremos juntos aqui na congregação, ao vivo e em cores. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Você está com sua Bíblia? Abra lá rapidamente para nós basearmos a nossa mensagem na palavra do Senhor. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Mestre, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nosso tema hoje é: que classe de pessoa é você? Isso porque na Bíblia em espanhol a pergunta é a seguinte: que classe de homem es este que hasta los vientos e las olas lhe obedecem? Então, em espanhol ele está perguntando: que classe de homem é este? Perguntando assim a Jesus, né, surpresos com aquilo que Jesus havia feito. Então, eu quero falar hoje à noite sobre pelo menos 6 classes de pessoas, e você pode se encaixar em uma delas, tá? Mas preste atenção, à medida que nós formos desenvolvendo a mensagem, perguntando para si mesmo: será que eu pertenço a esta classe de pessoa que o pastor está mencionando? Então, na verdade, eu estou tirando da palavra de Deus alguns exemplos assim, de que classe de pessoas são elas. Então, nós temos aqui a primeira classe, a classe dos perdedores, tá? E nós encontramos isso lá no livro de Números, capítulo 13, versículos de 31 a 33, que é aquela referência que é mencionada a ida ou o envio dos príncipes, dos 12 príncipes, à terra de Jericó, para ver como era aquela terra que Deus estava dando para o povo de Israel. E eles voltaram com um sentimento ruim, com assim, o que eles viram lá, eles focaram mais nos aspectos negativos do que nos aspectos positivos, né?
de 12 que foram enviados, 10 já se viam perdedores. Antes de lutarem, antes de fazer qualquer coisa, eles já se viam como gafanhotos. Como é que eles iam enfrentar um exército inimigo, assim, se sentindo como gafanhotos? Tá? Uma visão errada de si mesmo, porque estavam concentrando a atenção em si mesmo e não no Deus Todo-Poderoso. Esta é a classe dos perdedores, tá? Um relatório pessimista deles. Estavam com os olhos fixos nas coisas visíveis. Jesus também teve uma classe de perdedores. A Bíblia fala lá em João capítulo 6, versículo 66, que quando Jesus pegou pesado no seu sermão, falou sobre alguns assuntos que os seus discípulos que estavam acompanhando, que ele era acompanhado por muitos discípulos, mas esses foram, assim, se sentiram talvez decepcionados com Jesus, e o discurso estava muito duro, o desafio era grande. Seguir a Jesus talvez não fosse tão fácil como eles imaginavam que fosse. E aí eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tá? E aí a palavra do Senhor diz que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Abandonaram Jesus, porque seguir a Jesus, embora seja algo simples, mas implica em renúncia, implica em abnegação. E eu pergunto para você, você pertence a essa classe de perdedores? Às vezes nós conversamos, aconselhamos alguns irmãos e eles chegam até nós com aquele sentimento de perdedor, aquela cara que eu costumo dizer, com perdão da expressão, aquela cara de cruz credo, né? De coitadinho, de uma pessoa que parece que é um sentimento de autocomiseração, assim, parece que a vida só é de perdas, não consegue fixar seus olhos em ganhos, mas só em perdas. A vida constantemente dessa pessoa é uma vida de perdas. Então essa é a classe dos perdedores. E olha, o Senhor não te quer nessa classe, não perda dessa maneira aqui. Mas tem a classe dos murmuradores, e nós encontramos isso em Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3. Êxodo capítulo 16, versículos 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então eles estavam aqui murmurando contra Moisés diante de uma provação. Tá? Então a classe dos murmuradores é aquela classe dos que estão constantemente insatisfeitos, estão sempre a criticar o que os outros fazem, mas ele não faz e critica quem faz. Então são pessoas que a palavra murmurador vem de murmúrio, é aquela conversinha que você fala às vezes em voz baixa para os outros não ouvirem, mas o Senhor está ouvindo. Tá? Então murmúrio ou murmurador é aquele que fala com insatisfação. Assim, a coisa está bem, mas para ele não está. Deus estava levando o seu povo para uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, e ainda nem haviam chegado lá e já tinham demonstrado que não estavam preparados para o melhor de Deus, porque reclamaram. Pessoas que vivem reclamando, crente que vive reclamando. Se você não mudar a sua atitude,
a sua vida vai ser uma vida de perdas e de derrotas. Porque a terceira classe é a classe dos rebeldes. E rebeldia aqui é uma rebeldia contra a autoridade, uma oposição à autoridade legitimamente constituída por Deus. Os rebeldes. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Números 16, de 1 a 4. Achou? Rapidinho. Aqui nós temos a história de Corá, Datã e Abirão. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha como é que se comporta a pessoa rebelde. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o rosto. Tá? Então aqui nós percebemos que havia um espírito rebelde. E eu quero dizer para você que rebeldia é uma síndrome satânica, é uma síndrome diabólica. Tá? Deus não abençoa pessoas rebeldes, tá? Porque a rebeldia é algo que vem do inimigo, que vem de Satanás. Tá? E o rebelde, ele está sempre se opondo àquela autoridade legitimamente constituída por Deus. Por isso, tome cuidado quando você estiver se referindo às autoridades do nosso país com um espírito de rebeldia, porque a bênção de Deus não está na rebeldia. Tá? Eu conheço, já faz muitos anos que eu aprendi que a autoridade sem autoridade não é autoridade. Tá? Lá Corá, Datã e Abirão, eles quiseram impor a sua autoridade, porque estavam com inveja de Moisés, porque Moisés havia sido escolhido por Deus como autoridade sobre aquele povo. Eles achavam que era demais aquela autoridade que Moisés tinha e queriam impor a sua autoridade. Autoridade sem autoridade não é autoridade. Então a autoridade tem que ser constituída por Deus. E eles ofereceram a Deus um fogo estranho. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que a terra abriu a boca e os tragou. Eles foram consumidos ali, foram amaldiçoados ali na presença de Deus, da congregação, porque estavam trazendo rebeldia para o meio do povo do Senhor. Cuidado, não seja um rebelde e nem faça parte de nenhum grupo de rebeldia. Você pode até se opor, não concordar com a liderança ou com a forma como ela está liderando, mas você não tem o direito de se rebelar, porque rebeldia é uma síndrome de Satanás, é princípio satânico. Tá? Então, tem a classe dos rebeldes, já vimos que tem a classe dos perdedores, tá? Aqueles que se veem como gafanhotos, a classe dos murmuradores, que falam contra as autoridades estabelecidas por Deus, tem a classe dos rebeldes, daqueles que se opõem à autoridade legitimamente constituída por Deus. Mas também tem a classe dos tímidos. Será que você pertence a essa classe? Ah, pastor, eu sou uma pessoa tão tímida.
Mas será que é isso que Deus está falando aqui? Abra sua Bíblia rapidamente em Juízes capítulo 7, lá no Velho Testamento, livro de Juízes, tem Josué, Juízes, capítulo 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, falando da história de Gideão. A palavra do Senhor nos diz, versículos 7, capítulo 7, versículo 3. Vamos começar a partir do 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos filhos dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, preste atenção, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar de mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. 10.000 ficaram. 32.000 era o exército de Gideão para lutar contra os midianitas. O exército dos midianitas era um exército numeroso, mas o povo que estava com Gideão era apenas de 32.000, mas ainda assim, ainda que fosse um exército inferior ao exército dos midianitas na quantidade, mas Deus achava que era muito ainda, não, está muito grande esse exército. Então, eu vou fazer uma coisa, diga para o povo que aqueles que forem tímidos e medrosos, voltem para casa. Irmãos, voltaram 22.000 soldados para casa porque eram tímidos e medrosos. Na hora que a guerra estivesse acontecendo, esses tímidos e medrosos seriam talvez os primeiros a cair fora. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus é um Deus que a Bíblia diz que Ele é varão de guerra. E Deus não trabalha com tímidos, Deus não trabalha com medrosos. Não confunda timidez com dependência de Deus. Uma coisa é eu ser dependente de Deus e outra coisa é eu ser tímido. O tímido, ele se fecha, ele não se deixa usar por Deus como Deus quer usá-lo. O exército de Deus é composto por pessoas que amam a Deus, que estão dispostas a dizer como Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ainda que você se ache uma pessoa tão devagar, mas se você se deixa tomar pelo Espírito Santo, Deus é capaz de fazer de você uma arma poderosa, porque o poder está em Deus. Nós somos apenas canais. O poder está em Deus. A palavra nos diz, mas recebereis poder ao descer sobre nós, sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós vamos olhar para os discípulos de Jesus, os que caminharam com Ele, e nós vamos ver que alguns, antes de serem cheios do Espírito Santo, eram tímidos também, parecidos talvez com você e comigo, mas quando foram tomados pelo Espírito no dia de Pentecostes, a história mudou. Não sei o que Deus falaria para a igreja de Alvorada,
É muito o povo que está contigo, Cleudo. Diz para os tímidos e medrosos ficarem em casa, que eu não quero trabalhar com tímidos e medrosos. Eu quero trabalhar com homens e mulheres cheios do meu espírito, capazes de causar um grande impacto. Como disse Wesley, dá-me 100 homens e eu vou abalar o mundo. Essa era a visão que Wesley tinha. Se ele tivesse 100 homens comprometidos com Deus, que não temesse outra coisa a não ser o pecado, ele abalaria as estruturas do mundo. A classe dos tímidos. Nós encontramos aqui no nosso texto de Mateus, volte lá para Mateus novamente. Mateus capítulo 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Porque sois tímidos ou tímidas, mulheres de pequena fé. Porque sois tímidos, jovens de pequena fé. O Senhor está perguntando para você e para mim, por que nós somos tímidos? Quando na hora de nós demonstrarmos a nossa confiança em Deus, quando as tempestades vêm, quando o barco está prestes a afundar, por que nós nos comportamos como ímpio lá fora, né? Nós muitas vezes somos ateus praticantes. Nós dizemos que cremos em Deus, mas na hora que precisa demonstrar essa fé, nós parece que não acreditamos em Deus. A que classe você pertence? A dos perdedores? A dos murmuradores? A classe dos rebeldes? A classe dos tímidos? Estão ali com Jesus no barco, mas estão com medo. Interessante aqui no nosso texto, que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com ele. Eles estavam dentro da vontade de Deus. Eles estavam no caminho certo, mas estavam com a atitude errada. Como é que esses discípulos iam assim, encarar os demônios que aguardavam eles lá do outro lado do rio? Nós vamos ver, tem a libertação do endemoniado gadareno, né, do outro lado. Havia uma batalha esperando por esses discípulos. Eles não podiam continuar do jeito que estavam, eles precisavam aprender a confiar no Senhor, a entrar na classe de Jesus. A entrar na classe de Jesus, que é a nossa quinta classe hoje à noite. Mas quem são os que pertencem à classe de Jesus? São os perdedores? Não, são os vitoriosos. São aqueles que são vencedores. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós somos vencedores. Somos vencedores, somos vitoriosos. Romanos 8,37 fala dessa vitória, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se você quiser fazer parte da classe de Jesus, Ele está pronto a lhe dar uma vida de vitória, a fazer de você um mais que vencedor. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Eu estou aqui só para anunciar o que a palavra de Deus está dizendo. Ele não te quer tímido, Ele te quer ousado, intrépido. Seja você um jovem, uma mulher, um homem, um senhor, uma senhora, um idoso, uma idosa, independente da idade,
Você pode ser um grande canal de bênção nas mãos do Senhor. Então, ao invés de perdedores, vitoriosos, ao invés de murmuradores, intrépidos, ao invés de rebeldes, obedientes, ao invés de tímidos, o Senhor quer fazer de você um corajoso. Corajoso. Como eu disse agora, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de murmuração. Que classe? Moderação, desculpe. Os irmãos vão me ajudar. Estou empolgado. Certo? Mas existe uma classe onde a maioria das pessoas está ou pertencem a essa classe. Não é a classe dos perdedores, não é a classe dos murmuradores, não é a classe dos rebeldes, dos tímidos, não é a classe de Jesus, mas elas pertencem à classe daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1 diz que nós um dia pertencíamos a essa classe. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E agora eu quero me dirigir a você. Se você ainda não firmou um compromisso com Cristo, você continua morto nos teus delitos e pecados. E essa não é a classe de Jesus, é a classe dos ímpios, é a classe dos perdedores, dos derrotados, dos dominados por Satanás. Só existem dois reinos, o reino dos céus e o reino do inimigo, de Satanás. A qual deles você pertence? Só essa, ou uma classe ou outra. O reino espiritual não aceita vácuo. Ou você se deixa governar por Jesus, ou você está debaixo do domínio de Satanás. É a classe dos mortos em delitos e pecados. É a classe dos que estão cegos espiritualmente. É a classe dos que na prática rejeitam a Jesus. É a classe dos que têm um coração de pedra. É a classe dos perdidos. Poxa, pastor, o senhor está pegando pesado. Não sou eu que estou pegando pesado, eu não estou pegando pesado com você. A palavra do Senhor está pegando pesado com você. É a palavra que diz: se eu não nasci de novo, se eu ainda não pertenço ao reino de Deus, a minha vida, espiritualmente falando, está uma desgraça. Mas Jesus veio para tirar essa desgraça e fazer dela uma vida cheia da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Repetindo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está chamando você para fazer parte da classe dos seguidores dele. Amém? Que classe você está? A que classe você pertence? Aqui temos muitos que pelos frutos a gente sabe que pertencem à classe de Jesus. Mas tem alguns que pelos frutos que produzem, a gente tem dúvida, será que fulano faz parte da classe de Jesus mesmo? Que a classe de Jesus não tolera esse tipo de pessoa que tem esse comportamento. Jesus te ama. Jesus te ama, quer te dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, a tua palavra diz
que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos tamanho amor, mas o Senhor decidiu nos amar e enviou Jesus para nos tirar da classe dos perdedores, para nos tirar da classe dos murmuradores, para nos tirar da classe dos rebeldes, para nos tirar da classe dos tímidos. Jesus foi enviado para nos levar para a sua classe, para parecermos com Ele, para termos uma imagem semelhante à sua. Eu oro por esta igreja, Senhor, para que o Senhor nos torne crentes do tipo de Jesus, parecidos com Jesus, que sejamos tão parecidos com o Mestre, que ao passar pelas ruas, pelo comércio, pelo ambiente de trabalho, as pessoas sintam assim, alguma coisa diferente quando se aproximarem de nós, e que esse algo diferente seja o bom perfume de Cristo Jesus, exalando o seu cheiro, sua fragrância. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor seja conosco esta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está conosco até agora. Nós estamos muito alegres com a palavra que foi falada, que foi pregada, foi anunciada, com os louvores. Ficamos alegres com os testemunhos dos irmãos, com a participação dos irmãos. Nós esperamos que você compartilhe muito mais esses links do Facebook, do YouTube para os seus amigos, e vamos fazer juntos esse culto de louvor e adoração. E agora nós vamos finalizar com esse louvor, para a gente fechar a noite e agradecer muito a Deus, e fazer isso com alegria no coração. Amém, porque vencendo vem Jesus. Aleluia! Aleluia! Já se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória,
nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. Os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Cante glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. Vencido tem Jesus! Vencendo vem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Depois de cantar esse belíssimo hino, eu gostaria que você ficasse em pé. Vamos juntos ministrar a bênção sacerdotal. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amados de Deus, presentes neste culto, agora e até aquele glorioso dia em que iremos ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Amém.